Fala, galera. Boa noite. Vamos lá analisar esse edital aí, né, do concurso do Vale do Açu, né? São 6 cidades. A gente vai pensar um pouquinho aí nessa questão de vagas, salários, distância, conteúdo, de um modo geral, né? Importante analisar a região, né, do modo geral, mas pensar aí exatamente aonde cada um está localizado para ver, né, e pensar na questão de distância e os valores, né, que não são tão diferentes assim, né? Vamos lá. Pensando aqui primeiro na distância, né? As 6 cidades aqui, ó, Macau, começando aqui em cima, desce para Pendências, mais embaixo um pouquinho a gente vai ter as outras 4, né? Açu, Itajá, Fernando Pedrosa e Afonso Bezerra. Considerando Natal, aí, né, a gente vai ter exatamente as regiões aí, as cidades de Fernando Pedrosa e Afonso Bezerra, essa proximidade aí, né, com o Natal. Então, para quem vai de Natal, né, na lógica de fazer, e se for o caso, depois de passar, né, ficar morando, possivelmente a lógica aqui seja fazer para esses dois, né, Afonso Bezerra ou Fernando Pedrosa. Mas, dependendo da sua situação, né, quem tem família, Macau, Pendências, né, mora mais próximo de Mossoró, Açu, já pode pensar em fazer para esse lado de cá, né, de Açu, Itajá. Então, é tudo uma análise aí que precisa ser feita em relação a vários contextos, né? Vamos analisar aqui em relação à questão de vagas e salário, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, pensando na lógica de Afonso Bezerra, né? Você tem 2 vagas e tem 2 cadastros de reserva, certo? Então, esse 2 cadastros de reserva aqui é um ponto importante porque o município já indicou que tem esse cadastro de reserva. Então, possivelmente, a gente vai ter essa chamada aqui dessas 2 pessoas de imediato. E essas duas vão ser chamadas logo após, né? Pode demorar um pouco, pode, mas assim, há uma perspectiva real para se ter, né, essa chamada. E aí o salário lá, né, em Afonso Bezerra está 3.315, né? É um salário que, se comparado aos outros, né, é menor, né? É o menor salário, porém, é o que tem o maior número de vagas, né, somando aí as vagas e o cadastro de reserva, certo? Então, a dica aqui, de um modo geral, né, pensando nesse concurso de Afonso Bezerra, é você, assim, pensar que está desempregado e quer um concurso, né? Eu indicaria fazer Afonso Bezerra, né, pelo fato exatamente de ter essa quantidade de vaga maior e possivelmente esse cadastro de reserva aqui pode até rodar mais, né? Pode ir para 3, 4, 5, 6 vagas. Então, se você quer entrar em um, a tendência aqui é que no de Afonso Bezerra seja melhor para você entrar, né? Até porque o salário também é um pouco menor, e aí isso já tira uma galera que está se preparando mais, e essa galera que está se preparando mais, obviamente, possivelmente, ela vai para os concursos que têm o salário maior, certo? Em Açu, tem um detalhe, né? Tem 20 vagas aqui, mas é o seguinte, essas vagas são para professores do ensino fundamental 2, não especifica, né? O componente curricular, certo? Então, se você quiser fazer, você vai estar concorrendo, o salário é 3.916, né? Você vai estar concorrendo com todas as pessoas que vão fazer esse concurso que tem a graduação para atuar no ensino fundamental 2 nos anos finais, certo? Agora, assim, o destaque aqui é que o conteúdo programático é muito diferente. Então, você vai estudar educação física, você vai estudar toda a área da educação de um modo geral, e o conteúdo é bem extenso, né? Está lá no edital. É preciso analisar direitinho aí se vale a pena, né? Pensar nessa lógica assim de você ter um emprego na educação, que não é, possivelmente não será diretamente ligado à educação física, pode ser que atue na educação física também, mas é uma incógnita aqui, né? Não tem como saber o que realmente vai acontecer lá. Fernando Pedrosa tem uma vaga só, né? E aí é aquela história, é uma vaguinha, o salário já é um pouquinho maior, 3.679, e aí possivelmente muita gente vai estar aqui correndo para Fernando Pedrosa, né? Talvez seja o que tenha a maior concorrência, certo? Itajá também tem uma vaguinha,
né? E o salário é um pouquinho menor, 3.435, né? Um pouquinho menor em relação a Fernando Pedrosa, e aí, possivelmente, algumas pessoas, né, vão pensar aqui nessa lógica da questão de proximidade com a cidade onde moram, né? Então, pode ter essa relação aí. Talvez tenha uma quantidade menor de inscritos em relação a Fernando Pedrosa, né? Mas, pensando aí no número de vagas, pode ser que uma vaguinha só, né? Apesar do salário ser um pouco maior em relação a Afonso Bezerra, pode ser que muita gente venha aqui para Afonso Bezerra, né? Pensando nesse número de vagas, e deixe Itajá com a concorrência bem menor, né? Macau é o seguinte, né? Macau é cadastro reserva, aí aquela interrogação, né? Ninguém sabe se chama, se não chama, então é complicado aqui fazer para Macau, certo? É só se você quiser arriscar mesmo, tipo, se você já está em um concurso, é mais próximo de Macau e de repente você vai arriscar aqui para ver se é chamado logo. E considerando que é cadastro em reserva, talvez a galera nem faça tanto para cá, para Macau. Então a concorrência é bem menor, concorrência baixa, e de repente, né, pode chamar rápido aí, certo? E o salário, inclusive, é maior do que o de Itajá, né? Pouca coisa aí, mas é maior do que o de Itajá e de Afonso Bezerra, certo? E aí a gente tem aqui pendência, né? Pendência tem um destaque aí, ó, que é 40 horas, certo? Então, pendências, o salário é 4.309, né? 4.309, mas são 40 horas, certo? E aí tem o destaque também para as duas vagas aqui em pendências, né? Porém, é aquela história, se você já tem uma vaga ou pretende, já tem uma matrícula ou pretende ter duas, né? Aí na ideia de passar em dois concursos, você talvez não seja interessante fazer para pendência, porque são 40 horas. Agora, se você de repente está pensando aí passar um tempo só com uma matrícula mesmo, né? Mesmo trabalhando 40 horas, é melhor você fazer o de pendência, que tem duas vagas e o salário, obviamente, é maior, né? Tranquilo? Então, esses destaques aí em relação às cidades, as vagas e o salário, né? Vamos pensar aqui agora nessa questão aí de um destaque, né? Que a pessoa, sem ler o edital, acha que pode fazer para todas essas cidades, mas não pode, certo? Então, se é um destaque lá do, do edital, né? Você só pode fazer para uma cidade, certo? Se você fizer a inscrição em uma cidade e for perceber que só pode fazer, na verdade, sim, se você fizer inscrição para duas cidades e percebeu que só pode fazer para uma, só pode participar de uma, né, concorrer em uma cidade, a que vai valer, eles destacam lá no edital, né, será válida apenas a última inscrição, certo? Então, se você fez assim, vamos pensar, você fez e pendências e fez Macau, né? Beleza. Mas a sua primeira opção, que você estava querendo realmente, era pendências, né? Você analisou aqui, é, você analisou aqui no, no quadro, né, de vagas e salário, você fez pendências e Macau, nessa ordem, certo? E aí, você vai estar concorrendo lá para Macau, tá? Então, se você quiser concorrer realmente para pendência, você teria que fazer uma outra inscrição para poder ficar valendo a dependência, porque equivale à última inscrição, tranquilo? Analisando aí aquela lógica das questões, né, é importante entender isso, porque a gente tem aqui 10 questões de português, 5 de didática e 15 de conhecimentos específicos, e tem essa pontuação em cada uma, certo? Então, ó, 4 pontos na prova de educação física vai dar um total de 60, 2 pontos em didática dá um total de 10, e 3 pontos cada questão em português vale total de 30 pontos. Então, importante demais focar na parte específica aqui para você não perder uma questão de educação física e perder 4 pontos numa lapada só, né? Então, por exemplo, se você errou duas questões de didática, é melhor você errar duas de didática do que uma de específica, né? Porque, obviamente, na hora do desempate, o critério de desempate
né, inicial é o conhecimento específico. Então, é melhor acertar uma de educação física com 4 pontos do que acertar duas de didática, certo? Então, fica esse detalhe aí para ter um foco, né? Um foco maior aí, pensando na lógica da prova de educação física, mas, obviamente, pensando também no português, 3 pontos cada questão, tem que chegar junto aí para não ficar para trás, né? Em relação aos conteúdos, né, o conteúdo programático é o de sempre da FUNCERN, não muda, né, não mudou nada aqui, do ponto de vista do que já vinha sendo feito, é a mesma lógica, né, inclusão da BNCC, que em alguns concursos anteriores não estava, né, específico, mas já está aqui, BNCC, a, a banca, né, atualizou isso, mas o resto é o de sempre, né, o esporte como fator educacional, educação física e a cultura corporal do movimento, os aspectos da aprendizagem motora, política educacional e educação física, que praticamente não cai nada de questão aqui, né, sobre esse tema nas provas da FUNCERN. Quando muito cai, é uma questão sobre aquela ideia lá da LDB, da educação física, e as facultatividades, né, e o foco maior deles, de fato, é essa questão aqui da excelência pedagógica, né, da, da, essa ideia das metodologias de ensino, né, do jogo, da luta, da dança, sempre cai naquelas questõezinhas. E aí, obviamente, incluindo agora a BNCC, né, que possivelmente tem aí umas 4, 5 questões sobre a BNCC, tranquilo? Sobre os prazos, né, aí tem a ideia de inscrição a partir de amanhã já, né, dia 28, e encerrando dia 20 de março, tá? Então tem que ficar atento a esse prazo para não perder, né, e aí depois ficar naquela lamentação, né, não fiz o concurso porque eu perdi o prazo de inscrição, então isso aqui tem que ser registrado, tem que ser anotado, né, tem que ficar atento com isso aí. A aplicação das provas, né, dia 7 de abril. Então, a prova de Mamanguape é dia 14, né? Está registrado para o dia 14 de abril. E agora essa dessa região, né, do Vale do Açu, dia 7 de abril, certo? Então, quem está pretendendo fazer as duas, dá para fazer tranquilo, não tem nenhum problema, né? Beleza? Tranquilo aí, galera? Show de bola, então é isso. É, mais detalhes, né? Se vocês quiserem acompanhar, dá uma lida aí no edital completo, né? Que agora você não ter problema, né, em relação à leitura ao edital do modo geral, né, depois de ficar reclamando, é função do candidato ler, né, o edital para depois não ficar nenhuma reclamação. Então, tem uma questão aqui só para finalizar em relação ao recurso não, a titulação, né, a titulação tem aqui aquela lógica de especialização, mestrado e doutorado, que agora, né, uns 3 ou 4 concursos para trás, a FUNCERN atualizou isso, porque antigamente era uma disparidade muito grande, né? Quem tinha mestrado ganhava 25 pontos, que doutorado era 40 pontos e a especialização era só 10, era uma diferença de 15 pontos. E agora a FUNCERN atualizou isso, né? Aqui a diferença é só de 3 pontos da especialização para o mestrado, certo? E de 3 pontos também do mestrado para o doutorado, tranquilo? Quem vai participar, né, dessa prova de títulos é essa galera aqui, ó, certo? Obtiverem nota igual ou superior a 50 pontos na prova objetiva, certo? Se são 100 pontos, obviamente você tem que fazer 50 pontos, né, ali, né, para participar, beleza? Então, é isso, né? Destaques aí do concurso Vale do Açu, né? Acho que aqui já, de modo geral, é isso, né? Não tem mais nenhum. Sim, só a questão aqui para finalizar, tem para quem sempre vê aí a questão da inscrição, tá, os valores que às vezes fica bem pesado aqui, ó, nível superior, né? R$ 110. Então, tem esses aspectos aqui, ó, para isenção, certo? Tem esse decreto federal aqui, certo? 2008, para quem está lá cadastrado, né, no Cade Único, os programas sociais, questão de baixa renda e tal. E tem esses outros 3 itens, né? Ser doador de medula óssea, doador de sangue, com 3 doações de sangue nos últimos 12 meses, e também o de serviço na Justiça Eleitoral, certo? Isso é de acordo com a lei estadual aqui, no caso do Rio Grande do Norte, né? Então, é isso aí, galera. Show de bola. Vamos pensar em focar para esse concurso, para a gente ter uma aprovação boa aí da galera que faz parte do Grupo Dicas,
que possa assumir essas vagas que tem aí nesse concurso. Valeu, abraço, até mais.